Shalom, amados, boa noite. Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele venha nos iluminar com o seu santo rosto, com a sua santa presença, em nome de Jesus. Hoje é dia de nós celebrarmos ao Senhor em adoração, depois de cultuarmos ao Senhor com a nossa adoração no dia a dia do nosso cotidiano, não é? Nós agora vamos nos reunir para adorar ao Senhor, para celebrá-lo, para ouvir a sua palavra, para meditar no seu caráter santo. E eu quero orar com você. Ore, recline a sua cabeça e fala: Pai, nós precisamos da tua palavra viva, eficaz, poderosíssima. Nós precisamos de ti, Senhor, Espírito Santo da verdade. Vem sobre nós e traz a luz do seu rosto ao Rei da Glória, porque precisamos. Tu és Deus, vem sobre nós. Em nome de Jesus, papai, dissipa todo o mal que procura se manifestar contra as nossas vidas, papai. Em nome de Jesus, dissipa, livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje a palavra que o Senhor pôs no meu espírito é uma palavra que nós oramos essa semana, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala a respeito: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, minha face buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Bom, o que hoje nós queremos falar? Nós queremos falar daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas como o seu povo. Às vezes, amados, estamos procurando por cura, estamos falando com Deus a respeito das soluções, estamos pedindo para o Pai que Ele venha avivar a nossa vida, venha nos guarnecer de forças vivas por dentro, mudar circunstâncias, situações, e parece que está tão distante a solução de tudo que estamos vivendo, mas o Senhor tem um caminho. Eu ouvi esses dias uma pregadora falando: você cumpre os propósitos. Fazer com que a promessa se cumpra é da parte de Deus. Você não pode fazer isso. E é verdadeiro, queridos. A minha parte e a tua parte é cumprir os propósitos de Deus, esperar na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, e no tempo dele, no tempo certo, vai se estabelecer a promessa que ele nos fez. Tanto a promessa de Deus como a nossa obediência, ela tem um lugar certo para se encontrar. É no tempo de Deus. Elas se encontram diante do trono de Deus, no tempo dele, porque a promessa sai de lá e é naquele lugar que ela vai se cumprir. E quando estamos nesse lugar exato que o Senhor preparou para nós, a manifestação do poder de Deus vem e executa a promessa, porque nós já estamos caminhando em direção à promessa. Amém? Então, amados, a palavra de Deus está falando: e se meu povo que se chama pelo meu nome? Primeira, assim, meditação e depois aplicação que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida é: você tem permitido que o Senhor te chame pelo nome dele? Você já tem a identidade de povo, de filha, de noiva, de esposa, de amada, de desejada, de esperada pelo Senhor, de noiva a qual ele tem lavado pela lavagem da sua palavra, noiva que está sendo tirada as rugas, os defeitos, as sujeiras, aquilo que não serve? Se nós estamos sendo chamados pelo nome do Senhor, nós nos identificarmos em relação a isso, nós estamos já num excelente caminho, porque o Senhor está falando: olha, vocês que são chamados, que são identificados, que são rotulados, que tenham uma manifestação do meu nome dentro da vida de vocês, eu quero dar uma orientação, quero dar uma chave para este lugar de vitória, para esse lugar de cura, de restauração, de progresso, de sucesso, para este lugar onde a minha presença está e ela se manifesta de maneira misericordiosa e bondosa. Você está sendo chamada pelo meu nome, você comunga com o meu nome, você entende o poder do meu nome, você está cativa pela força que há no meu nome. Quando eu digo: e sim, meu povo que se chama pelo meu nome, ele está falando a respeito de que algo ele pode fazer para esse povo em aliança. Em aliança. Aqui Salomão, amados, ele tinha acabado de construir um templo maravilhoso para o Senhor, tinha ofertado mais de 1000 sacrifícios diante do Deus Todo-Poderoso, e ele estava esperando que a glória de Deus se manifestasse, e Deus veio em resposta a ele, sim. Deus veio para falar com ele, sim. E Salomão estava se apresentando diante de Deus, falando das dificuldades que poderiam se achegar naquele povo.
falou a respeito de chuva, falou a respeito de guerra, falou a respeito de chão cheio de ferrugem, um chão estéril. Salomão estava falando a respeito das dificuldades, das enfermidades, seja as enfermidades trazidas pela guerra, seja as enfermidades trazidas pela ausência de chuva, seja a enfermidade que fosse. Salomão estava descrevendo aqui em todo o capítulo 6 e 7 diante de Deus. E aí Deus vem e fala para ele, olha, se vocês verdadeiramente tiverem a minha identidade em vocês, se vocês tiverem a minha marca, porque meu nome é a minha identidade, meu nome é aquilo que faz a diferença entre o justo e o ímpio, o meu nome é o que verdadeiramente como que eu posso dizer, te separa das pessoas comuns, das pessoas que não têm aliança e nem compromisso comigo. Se você se chama pelo meu nome, eu quero te dar agora um conselho para que você veja as enfermidades sendo saradas. Eu quero falar para você que você precisa orar. Em primeiro lugar, ele fala, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Em primeiro lugar, reconheça o tempo ou o lugar que estamos diante de Deus. Nós estamos no lugar, amados, onde a nossa dependência de Deus precisa ser notória diante dos olhos dele e diante dos nossos próprios olhos. Não é tempo de nós andarmos na independência de Deus. Não é tempo, amados, de nós andarmos na nossa própria sabedoria. É tempo de andarmos diante do Senhor em humilhação, sabendo exatamente aquilo que está em Mateus capítulo 5. Uma humildade, uma pobreza, uma miséria de espírito. Entendendo que se Deus não vier, não vamos conseguir fazer. Então, o Senhor está falando, se você se humilha diante de mim, se você entende verdadeiramente quem você é, não porque eu precise da tua humilhação, mas porque você, na sua natureza, precisa. É porque você, no seu caráter, precisa. É porque eu e você, dentro da nossa vivência nesse mundo tenebroso, para escapar dele, nós precisamos nos humilhar. Às vezes nós pensamos, nós nos humilhamos diante de Deus porque Ele gosta de receber a nossa humilhação para poder atuar. Não, amados. Deus já está pleno em si mesmo. Ele se alegra quando nós entendemos que nós precisamos, por conta da nossa própria ruindade de coração, estarmos ali humilhados. Porque Ele sabe, quando nós começamos a pôr limites, a querer que a nossa malignidade morra, ele sabe que nós estamos no caminho de vida e ele se alegra. Não é por causa dele, é por causa nossa. Amém? Deixe de pensar que Deus quer que você se humilhe, porque Ele está recebendo a nossa humilhação e Ele fica contente, porque nós estamos ali falando para Ele, ai, como eu preciso de Ti. Não, Ele está contente porque nós reconhecemos quem somos, a nossa fragilidade, entendemos que a nossa natureza é muito ruim, e aí Ele que tem que vir e se movimentar em nós, não é? E aí, amados, Ele se alegra assim com isso, e aí Ele fala, orar é falar com Ele, orar é colocar as dificuldades, orar é falar para Ele aquilo que nós necessitamos, orar é citar a palavra, orar é uma conversa séria para com Deus, uma conversa sóbria, ainda que seja uma conversa emocionada, não tem problema, Deus não vai se escandalizar com as nossas emoções, como alguns pensam, não é? Porque às vezes achamos que Deus é um Deus tão sério, tão carrancudo, que não podemos, às vezes, entrar na alegria ou entrar na tristeza na presença de Deus, porque Deus quer pessoas que tenham as suas almas suprimidas, e jamais Deus imaginou um povo que fosse robotizado. Deus espera que as nossas emoções estejam ali nas nossas orações junto com Ele, alegria, tristeza, choro, pranto, às vezes desespero, às vezes ausência de fé, às vezes algo que está nos aterrorizando. Deus espera que nós falemos com Ele com o coração sincero, porque a sinceridade no íntimo agrada ao Senhor, Ele se agrada. Amém? Orando com Ele, falando com Ele. Agora, hoje, o que Deus colocou muito sério no meu coração, e talvez você e eu, como igreja, como filhos de Deus vivo, tenhamos perdido essa essência na correria da vida, na ansiedade da vida, naquilo que temos que fazer, amados. Às vezes perdemos esse insight do Senhor, essa dica da parte de Deus, e ficamos achando, amados, que a humilhação e a oração bastam. Ele está falando agora de um tempo de presença.
Ele está falando um tempo onde verdadeiramente o poder dele pode ser manifestado. E qual o lugar que o poder dele pode ser manifestado de verdade dentro de nós, para termos uma conversão. Amados, nós temos insistido com esse assunto, que nós não podemos fazer nada sem a glória de Deus reluzindo sobre o nosso rosto. E é exatamente esse terceiro ponto. Ele fala, se humilhar, orar e a minha face buscar. E me buscar. Se permitir que a luz do meu rosto brilhe sobre a tua vida. Se você estiver sem o véu dentro do seu coração e permitir que o meu espírito se revele a você, face a face, um Peniel como Jacó teve com Deus, uma luta ali com Deus, onde Jacó pôde abrir o seu coração e falar ali a respeito da sua própria identidade, quem ele era. E aí ele mesmo coloca naquele lugar o nome de Peniel, não é? Que é face a face com Deus, estamos em continuidade de uma mensagem, e é necessário que nós estejamos no lugar certo, porque a mudança só venha a nós, amados, através da face de Deus, porque é a luz do Senhor. Sabe por quê, amados? Quando nós vemos a face do Senhor, algo morre. A palavra de Deus diz que Jacó, apavorado, falou assim, eu vi a face do Senhor e não morri. Outras pessoas falam disso na palavra, eu vi a face do Senhor e não morri. Mesmo Deus falando para Moisés, é impossível que alguém veja a minha face e não morra, não é? Mas é exatamente isso que o nosso coração precisa ansiar. A face do Senhor vindo sobre nós para estabelecer um tempo de morte para a vida da alma, para a vida da carne, para a vida daquilo que não tem mais ligação com o poder de Deus. Amados, nós precisamos sim esperar diante do Senhor. Ore, se humilhe, gaste tempo com Deus, mas busque a presença de Deus, até ela se manifestar diante dos seus olhos. Irmã, eu vou ficar lá e depois eu vou ter que sapatear na presença de Deus, eu vou ter que orar em línguas, eu vou ter que dar umas rajadas de língua estranha, eu vou correr pela casa, pela igreja, vou fazer... Amados, ainda que você possa fazer isso, não é? É bom, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou falando é gastarmos tempo com a palavra de Deus, até que ela se transforme viva, e a luz da palavra de Deus ilumine o nosso coração. Aí sim nós seremos transformados, porque ele fala, então vocês se converterão, que é o que a palavra de Deus está falando aqui no 14, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Sabe quando há conversão? Quando a verdade de Deus é tão iluminada sobre o nosso rosto, que nós podemos agora decidir abandonar os caminhos maus. Nós olhamos para aquele caminho e nós dizemos, eu não te quero mais. Nós olhamos para o fuxico, para a fofoca, e nós falamos, eu não te quero mais. Nós olhamos, amados, para as intenções malignas do nosso coração e nós falamos, eu não te quero mais. Nós olhamos para a fornicação, para os pecados sexuais, e falamos, eu não te quero mais, porque você tem o rosto, o coração iluminado pela palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou verdade, mas uma verdade pessoal, uma verdade que te carimba por dentro, que te muda por dentro. Eu quero te dizer, querido, a palavra de Deus nos Salmos diz que o Senhor, ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. É inútil vos será vencido, levantar penosamente, trabalhar aos seus amados, ele dá enquanto dorme. O que ele quer falar disso? Enquanto você entra no descanso e você começa a meditar na palavra e você começa a falar com Deus, revela-te a mim. Senhor, eu estou com esse problema. Às vezes você e eu estamos com uma mágoa no coração. E aí você não sabe se livrar dessa mágoa. Eu me lembro, mais uma vez na minha vida ministerial como pastora, eu entendi um ambiente espiritual e eu falei, Deus, isso vai dar ruim, eu vou sofrer nesse lugar, e eu não queria, não é? Essa dor, e agora, como que eu vou fazer, né? E aí, amados, a gente tinha um comércio, a nossa casa era ligada ao comércio, e foi uma coisa muito tremenda que Deus me convidou, fique comigo, e ali eu ia, amados, ia para o comércio, daqui a pouquinho eu voltava para o quartinho de oração, dobrava o meu joelho e falava, Deus, se o Senhor não for comigo,
o homem vai me comer de palitinho junto com os demônios, não é? Vamos fazer muita machucadura, não vai dar certo. E agora, Senhor, eu já estou pressentindo, né? Não um pressentimento, um espírito de adivinhação, não é? Mas aquilo que o próprio Deus fala, tem armadilha, tem cilada, vem para os meus braços que eu vou te colocar no lugar alto, eu sou o Altíssimo Deus. E aí, o que aconteceu nesse lugar, amados? Verdadeiramente, o Senhor me colocou num lugar alto, e tudo aquilo que foi preparado, eu pude ver tudo. O Senhor não me alienou em nada, Ele me deixou meus olhos espirituais abertos, eu vi toda a movimentação, mas meu coração não se abriu para a mágoa. Foi lindo, foi maravilhoso o que Deus fez, e eu tinha que participar no momento ali, de alguns louvores, de adorações, e Deus me mostrou o homem pequenininho, e eu estava numa nuvem bem alta, é como se Deus falava, o homem não te pode fazer mal, o que me poderá fazer o homem, não é? Como Deus fala ali em Salmos. Então, amados, o que Deus está falando hoje é que para você e eu sairmos desses lugares de tristeza, de dificuldade, para sairmos desses lugares onde há enfermidades, a doença, a moléstia, a falta de cura, o Senhor está falando, fica na minha presença, receba a luz da minha face, deixa a minha palavra se revelar para você, pare de andar no teu próprio pensamento, pare de andar naquilo que você acha, deixa de ser sábia aos teus próprios olhos, como tem apanhado, amados, por ser sábia aos meus próprios olhos, mas eu dou glória a Deus que Ele não tem desistido de mim e tem falado, larga essa sabedoria, já não te falei que ela te machuca, e aí a gente vai aos poucos, amados, clamando a misericórdia do Senhor, estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, olhando sim para um espelho que é o nosso Deus, e a palavra dele tem, pelo Espírito dele, nos transformado. Mas para isso é necessário você gastar tempo. Para isso é necessário você querer. Nós precisamos querer, amados. Nós precisamos decidir. Nós precisamos olhar para a nossa carne, para o pecado, para a transgressão, para a iniquidade, para os demônios, para aquilo que vem para nos atrapalhar, o mundo e as suas concupiscências, a soberba da vida, e falar, vocês são adversários e eu vou vencer, porque meu Deus é digno. Deus está te chamando e me chamando, amados, para nos convertermos dos nossos maus caminhos, porque na luz do rosto dele, o pecado deixa de ser atraente. Na luz da face dele, a soberba da vida deixa de ser atraente. No poder do amor dele que brilha sobre nós, sendo iluminado os olhos do nosso coração, aquilo que tem nos assediado vai dando lugar para o amor de Deus. E nós falamos, eu entendi, eu não preciso disso. Eu não preciso correr após isso. Eu não preciso me entregar a isso. Quantas vezes, amados, estamos debaixo de tanta correria do dia a dia, e às vezes Deus precisa falar para você, você não confia em mim, não é? Porque se você confiasse, você não correria tanto, você não trabalharia tanto, você descansaria, colocaria limites para o seu trabalho. Você olharia para mim e confiaria na minha paternidade. Amados, eu e meu esposo trabalhamos tanto. Trabalhamos tanto que o Senhor tem nos dado agora, pela misericórdia dele, um tempo de descanso. Já faz quase 2 anos que estamos assim, sem um trabalho, não é? Fixo. O Senhor tem nos sustentado, nos arrumou algumas rendas e nós estamos descansando do Senhor. Coisas que não conseguimos, inclusive pagar dívidas altas, sem trabalhar, o Senhor proporcionou para a gente. E várias vezes, quando eu passei por milagres financeiros, eu com a minha agendinha, né, como melancólica, sanguínea, como melancólica que sou, muito perfeccionista, muitas anotações das finanças. Teve uma vez que eu queria saber como é que Deus deu um carro para a gente. E eu fui fazer a conta, e eu falava assim para meu esposo, não bate, a conta não bate, não fecha. Como que nós compramos, então, esse carro? Aí o Espírito Santo veio e falou assim para mim, milagre se vive, se desfruta. Não tem como calcular. Fechei o caderninho e guardei, amados. Então, nós estamos vivendo o milagre do Senhor. E, às vezes, o seu trabalho está sendo um impedimento
para você gastar tempo com Deus. Às vezes a sua vida agitada, corrida, e marca tanta coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Deus está falando, você tem que fazer, porque você ainda não aprendeu, na luz da minha face, a descansar em mim. Esta revelação que às vezes nós ouvimos a pastora falando, e nós falamos, ela não sabe do que eu preciso. É, querida, nem você sabe do que eu precisava. E ele deu. Maravilhoso Espírito. Amém? Mas para isso é preciso arriscar algumas coisas. E às vezes nós precisamos arriscar as nossas seguranças e deixar a luz do rosto dele nos colocar naqueles lugares onde você fala assim, você não é agora, papai. Verdadeiramente, foi tudo por água abaixo. Mas se você confiar na fidelidade dele e você ouvir a voz dele, ele não vai falhar, porque o amor de Deus não falha. Amém? E aí, amados, ele fala, você se converte dos teus maus caminhos a partir do momento que você fica na minha presença. E eu vou incutindo você a santidade do meu filho e o querer do meu filho, porque o querer do meu filho está submisso ao meu querer. E ele dentro de você, porque ele vive dentro de você, ele vai submetendo o teu pecado, o teu querer, aquilo que não bate mais com a minha vontade, aquilo que está em conflito com a vontade do nosso paizinho, o filho mais velho, ele vai entregando para nós, porque nós ousamos crer na presença de Deus dentro da nossa vida, depois que gastamos tempo com ele, e aquela palavra, às vezes, seca, morta, se transformou na vida, que é o próprio Cristo vivo dentro de nós, e ela se garante. Deus se garante. Amém? Em nome de Jesus. Quer cura hoje? Porque ele fala assim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sabe por que ele faz isso? Porque, amados, a própria palavra, ela opera para trazer cura para nós. Quando Deus observa que nós gastamos tempo com ele, mudando de opinião a respeito das circunstâncias que nos sobrevêm, a respeito dos próprios problemas e dessa complicação que era o ser humano, e nós começamos a ser mudados, o que acontece? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor pode ser estabelecida. Então, se a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, estaremos curados. Porque ele ouviu o nosso clamor, foi um clamor completo. Ele ouviu a nossa identificação com ele pelo nome, ele ouviu a nossa humilhação, ele ouviu a nossa oração, ele ouviu o nosso tempo falando, eu quero o que o Senhor quer, muda-me, não importa o preço nem as minhas lágrimas, que é muito difícil de dizer, não é? Mas eu estou aqui e o nosso coração faz um giro. A própria palavra nos cura. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os princípios da palavra de Deus, quando são cumpridos pela luz do próprio Cristo dentro de nós, não pelo esforço do nosso braço. Às vezes, amados, nós queremos nos esforçar tanto. Eu preciso fazer. Deus vai te falar, não, você precisa crer. E a minha luz vai se aperfeiçoando na tua fraqueza. E ela vai se levantando com a luz do meio-dia. E as trevas têm que correr. A religiosidade tem nos caçado. Você sabia disso? Que a religião e seus comandados, seus demônios, seus espíritos malignos de confusão, tem nos caçado para nos fazer uma igreja estéril, morta, vazia, com até o nome de Deus, tentando ter a identidade de Deus, mas não dando a ele a primazia. Marta e Maria. Ele falou para Marta, 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 tu estás ansiosa em fazer tantas coisas, mas Maria está aqui me ouvindo. É a minha palavra que tem poder para que você faça debaixo da orientação da minha voz. Quando você ouve a minha voz e a minha voz te direciona, aí tudo quanto você colocar a sua mão vai prosperar. Entrega ao Senhor a obra das tuas mãos e Ele cumprirá aquilo que você produziu. Sabe por quê? Porque você gastou tempo em ouvir o coração dele. Não vai ser uma iniciativa sua, não vai ser uma ideia. Eu tive uma ideia.
A igreja já tem aquele que tem ideias. Às vezes é uma boa ideia, mas existe uma árvore, amado, que ainda produz coisas boas, mas totalmente mortas para Deus. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não produz só coisas más, mas ela produz coisas mortas. Nós olhamos e falamos, é bom, dá para fazer, é legal, vai dar tudo certo. Mas Deus vai falar para mim e para você, não faz não. É da árvore da desobediência, filha. A raiz está no lugar errado, não está na raiz da morte do meu filho, que coloca fogo no altar. Sabe por que Nadab e Abiú morreram? Porque eles pegaram fogo que não tinha sido iniciado por Deus. Eles tiveram uma boa ideia. Talvez eles quisessem apressar o trabalho, mas o Senhor falou, tudo que for oferecido nesse lugar, que vai ser queimado, precisa pegar fogo lá do sacrifício, do altar do sacrifício, que arde continuamente sobre o altar. E esse fogo, quem iniciou fui eu. Então, às vezes, estamos produzindo as coisas dentro do cenário da casa de Deus, nas coisas de Deus, às vezes dentro de você e de mim mesma. Estamos tentando produzir as coisas sem aquilo que o Cristo vivo começou. Não vai dar certo. Não porque eu estou amaldiçoando, mas porque ela começou no lugar errado. E o Senhor fala que se nós plantarmos na carne, da carne nós colheremos a corrupção. Discirna. Não é porque é bom que vai dar certo e que veio do coração de Deus. Por favor, discirna isso pelo Espírito de Deus. A árvore do conhecimento do mal é a mesma árvore do conhecimento do bem. Fique atento. Existe uma outra árvore, e é essa que deve nos alimentar. É a árvore da obediência, chamada Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele sim tem as palavras de vida eterna. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar agora para que você, junto comigo, tome a Santa Ceia do Senhor. Entre na presença dele, discirna. Fala, Senhor, o Senhor veio à terra para me trazer uma nova vida. E eu quero vivê-la na plenitude. Eu quero, junto com meus irmãos, meu esposo, meus filhos, meus irmãos em Cristo, todos aqueles, ó Rei da Glória, que tu tens chamado para estar debaixo dessa nova natureza. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero andar me relacionando com eles em amor. Eu quero considerar aqueles que estão no mundo, ó Rei da Glória, uma possibilidade do Senhor chamá-los para a mesa. Porque para isso se manifestou Jesus, para destruir o pecado no coração de cada uma dessas pessoas. E nós precisamos aprender a olhar para elas de maneira esperançosa. E para aqueles irmãos que às vezes não conseguiram dar nem um frutinho ainda, nós olhamos e nós falamos, cadê o frutinho? Não tem nem um inchadinho nesse galinho da videira, não tem nada, Senhor. Mas já está sendo chamado pelo nome do Senhor. Deixe ele para o Senhor, amém? Ele vai dar crescimento também, como está dando para nós. Em nome de Jesus, se relacione com o corpo de Cristo agora. Perdoe aquele que te machucou. Perdoe aquele que te ofendeu, te feriu. Perdoe aquele que criou um ambiente espiritual como uma armadilha para você, como foi o caso ali de Davi, preparando o ambiente espiritual para matar Urias, não é? Pelo perdão, nós podemos manifestar o Cristo vivo. Deixa o fogo de Deus te invadir. Essa palavra tem fogo. É o fogo de Deus. É o fogo da palavra de Deus. Fique com ele. Deixa ele quebrantar o teu coração. Deus não vai falar para você, essa atitude é desculpável. Não, amados, essa atitude não tem desculpa para ela. É uma atitude ruim mesmo. Algumas setas incendiárias são usadas pelas pessoas que estão ao nosso redor e o adversário não perde tempo. O Senhor não está falando isso. Só que o Senhor está falando, não fique com isso. Discirna. Discirna o teu coração, discirna o corpo. E celebre a inocência e a pureza do teu coração. Celebre a pureza do teu coração. Deus precisa nos levar novamente à pureza.
Deixe a desconfiança de lado. Deixe tudo que aflige a tua alma de lado. Ele é bom. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, amados. Coisas grandes. E às vezes você pensa assim, coisas grandes vai ser aquele ministério que eu vou estar numa plataforma tremenda e um monte de gente me ouvindo. Talvez Deus tenha esse plano para você. Mas eu falo de coisas grandes a respeito da nossa realidade espiritual por dentro, onde estaremos pacificados, onde estaremos embelezados, onde estaremos sem mancha, sem ruga, sem mácula. Não haverá velhice em nós, porque ruga me parece que fala de velhice. Não estaremos enrugadas ao nosso Deus, estaremos frescas, novas, arrumadas, perfumadas para Ele. O cheiro de Cristo estará em nós e seremos atraentes para o nosso Deus. Não pense que essas coisas estou falando para tocar a tua alma, no sentido das emoções dessa terra. Eu estou falando para tocar a tua alma, conquistando-a pelo Espírito e pela palavra de Deus, para que a tua alma alcance os lugares onde você seja e eu sejamos, nós sejamos uma fortaleza inexpugnável. Não dá para ninguém atingir mais, porque Deus nos conquistou para si mesmo. E quem é que há que pode passar ou abrir a mão de Deus, passar pela mão de Deus, ou abrir a mão de Deus? Se conforme em estar. Tome a forma de estar nas mãos de Deus. É o lugar mais seguro. Em nome de Jesus, vamos celebrar ao Senhor, vamos agradecer. E peça para o Pai, sonda e conhece o meu coração. Despedaça o jugo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ser. Aleluia. 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 Vamos fazer uma oração de entrega hoje? Diga comigo, Pai, eu sou o teu povo, eu sou tua noiva, eu sou tua filha, eu sou teu filho e eu quero ser sarado. Me dá, Senhor, esses princípios na luz do teu rosto, para que eu receba a cura da minha alma, para que eu receba cura de circunstâncias que eu já perdi até a esperança de que serão saradas, para que eu receba cura nos meus relacionamentos interpessoais, seja eles filhos, esposa, esposo, colegas de trabalho, ministérios, comigo mesmo. Traz cura. Não quero mais me ver como rejeitado, não quero mais ter medo de ser rejeitada pelas pessoas, não quero rejeitar mais o teu amor, porque eu me chamo pelo teu nome. E se o Senhor se dispôs a me dar o teu nome, que é santo, e se o Senhor investiu em mim, que tenho tanta coisa para ser mudada, é sinal que tu me amas. Porque o Senhor confia em mim para me dar o teu nome. Então, Senhor, eu não quero mais rejeitar o teu amor. Eu quero receber o amor. Eu me abro para receber o amor do meu Deus dentro do meu espírito. E depois de eu ter me aberto para esse amor vai jorrar com potência dentro do meu espírito e eu abro as portas do meu espírito e da minha alma para que esse amor transborde e entre nesses lugares sombrios, entre nesses lugares escuros, Senhor, e vai quebrando, vai tirando os cativeiros, vai tirando a Rei da Glória, os lugares dos quais o adversário me manipula, vai limpando as frequências,
Vai tirando as influências agora, desligando o Senhor da minha vida. Porque sou tua filha. Me chamo pelo teu nome. Me humilho, oro. Fico em tua presença até a luz do teu rosto brilhar sobre mim. Eu deixo meus maus caminhos. O Senhor me ouve, me perdoa e me restaura. A comunhão contigo e a tua presença me sara. Eu digo isso para a tua glória, papai. Eu digo isso para o teu amor. Oh Deus, eu recebo amor e eu sou envolvida pelo fogo do teu Espírito. E ele arde em mim como um fogo consumidor daquilo que não presta, daquilo que não faz parte da minha natureza. E a ti, somente a ti, eu tributo honra, glória, domínio, majestade e poder. Tu és digno. Eu me achego a ti em confiança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até quarta-feira. Em nome de Jesus. Para a glória do nosso paizinho. Aleluia. Graças a Deus.